Como estudar lógica de programação? A lógica de programação não é algo difícil, desde que você estude as coisas certas e no momento certo, sem pular etapas, mas também sem ficar perdendo muito tempo com isso que é de fato a base da programação. Você vai usar isso para sempre, sendo um desenvolvedor de software. Mas, como o nome diz, é algo da base. Então, uma vez que você aprende, você precisa avançar e dar os próximos passos. E eu vou te mostrar neste vídeo aqui um mapa completo para tudo que você precisa estudar em cada uma das etapas para conseguir de fato dominar a lógica de programação. Oi, eu sou o Nix, seja muito bem-vindo a este canal. E se você está tentando aprender a programar ou está querendo migrar de carreira para programação e está se sentindo um pouco perdido, neste canal aqui eu falo sobre toda a minha experiência com a programação, como eu consegui migrar de carreira, vindo de outra área, inclusive, e consegui avançar até os postos mais altos aí da tecnologia. Você se inscrevendo, o YouTube vai te recomendar sempre que eu postar um vídeo. Então, se você se interessa por esse assunto e quer realmente um guia que te ajude em toda essa etapa, né, principalmente nesse início que é tão complicado e difícil, então, se inscreve aqui no canal. Bom, e eu tô gravando esse vídeo aqui justamente porque foi a enquete que ganhou, né, na nossa comunidade, que vocês votaram aí dizendo que queriam aprender, então, como estudar a lógica de programação. Então vamos lá, eu fiz esse mapa aqui para ser um facilitador para você. Então você pode voltar nesse vídeo sempre que você precisar para analisar, né, e ver se você está fazendo o caminho certo. Mas presta muita atenção. Eu separei aqui a nossa parte da lógica de programação em algo que você precisa antes e algo que você precisa quando de fato puder ter toda a base necessária para ir para a lógica de programação. Você lembra quando você estava aprendendo a ler e a escrever lá nas primeiras séries? Talvez você não lembre hoje, mas eu tenho certeza que foi algo bem difícil e desafiador para você. Você via ali aquelas letrinhas e você não sabia o que elas significavam, qual era o som delas, né? Eram só uns caracteres ali em cima daquele quadro verde e uma professora riscando com giz ali e dizendo, né, que o A tinha esse som de A, que o O tinha o som de O, o I, você tinha as vogais, as consoantes, etc. Se você juntasse o O e o I, virava Oi. E aí você foi aprendendo pouco a pouco e quando você menos percebeu, você foi avançando, 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 e hoje você escreve textos, você manda mensagens, você escreve redações, e você nem lembra dessa base que era a alfabetização. Então, lembre-se do seguinte: a lógica de programação está para a programação, assim como a alfabetização está para a língua portuguesa. É algo de base. Sem isso, você não avança. Mas no momento que você aprende, você tem que ir adiante, senão você vai ficar ali sempre preso naquela base e não vai fazer coisas maiores que realmente importam e que vai ser o que vai te garantir um emprego na área da programação. Dito isso, vamos lá. Antes de você ir para a lógica de programação, você precisa de algumas coisas que são muito úteis. E a primeira delas é o pensamento sequencial. Vamos lá. A lógica de programação, tá? Ela nada mais é do que uma sequência para resolver um problema ou atingir um resultado. Então ela vai fazendo passos organizados que a gente programa para que ela alcance algo que a gente quer. Se você tiver um pensamento sequencial, você vai conseguir entender a lógica de programação de uma forma muito mais fácil. Então, o que que é a base desse pensamento sequencial? Primeiro, eu faço uma coisa, e aí, depois que essa coisa for resolvida, eu faço a próxima coisa. Então, é uma sequência, né? E a lógica de programação ela vai respeitar muito essa sequência. No momento que você conseguir pensar, por exemplo, olha só, eu estou para atravessar uma rua, e aí tem um sinal. Se o sinal está verde, significa que tem carros passando. Então eu tenho que esperar aquele sinal ficar vermelho para os carros, para aí sim eu poder passar para o outro lado. Então nota que eu tenho uma sequência de eventos acontecendo e que eu tenho que esperar cada um deles terminar para que eu possa fazer o próximo e alcançar meu objetivo, que é chegar do outro lado da rua. Simples assim. Isso é pensar de uma forma sequencial. Outra coisa que você vai precisar é de matemática básica. E aí quando eu falo em matemática básica, é o seguinte, são bem operações básicas mesmo, tá? Adição, subtração, multiplicação, divisão e porcentagem. Tudo isso aqui, qualquer pessoa aí no Brasil, né, aprende até, no máximo até a quinta série.
não me engano, até a quarta série, né? Na quinta série a gente já vai para frações, decimais e tal. Então, saiba que isso aqui é o que você vai precisar. A matemática até ali a quinta série. E você também vai precisar entender sobre comparações, né? Maior que, menor que, igual a. Então, essas coisas são importantes na hora da gente aprender, né, lógica de programação. E a terceira coisa é entender de fato o que é um algoritmo. Você tem que entender o que que um programa faz, né, e como é que o algoritmo funciona para que você possa, de fato, então, ir para a lógica de programação. Agora, quando a gente vai, de fato, então, para a parte do estudo da lógica, quando a gente já tem todo o necessário, né, a base, a bagagem necessária, vamos lá. Eu dividi em 5 passos. Então, no primeiro passo, nós vamos entender o que que é uma variável. Ó, a variável, ela nada mais é do que um espaço na memória que a gente declara, né? E a gente pode guardar ali um dado ou um valor. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e vir em inspecionar. Vou vir aqui no console, vou limpar tudo, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, uma var carro igual a Fusca. E aí eu coloquei aqui, ó, uma var com o nome de carro, e eu coloquei aqui um igual, que eu estou atribuindo um valor para essa variável carro, e é o Fusca, né? Vou botar um Fusquinha. Vou dar um Enter aqui, e se eu fizer aqui um console.log e pedir para receber o valor de carro, olha o que acontece. Eu tenho aqui, né, eu consigo recuperar o valor que eu coloquei ali, ou o dado que eu coloquei ali, que é uma string Fusca. Então eu posso usar essa variável para pegar o valor dela em qualquer outro momento, para manipular o valor dela. Isso é uma variável. Nós vamos usar isso eternamente, né, na, na programação. Aí, quando nós vamos para o segundo passo, nós temos aqui a obrigatoriedade, vamos dizer assim, de entender os tipos de dados que existem. Isso aqui pode parecer bastante coisa, mas acredita em mim, é bem simples depois que você pega. Mas vamos lá. Nós temos aqui um tipo de dado que é a string. A string, se a gente for fazer assim, grosso modo, a gente pode dizer que uma string é um texto. Então, por exemplo, quando a gente quer colocar um texto assim, ó, olá, ou então um número, né, dentro de um texto, como esse aqui, ó, o 12, nós vamos ter sempre uma string. E aí, note que uma string, ela sempre vai estar entre aspas, ó, mesmo que seja um número. Então, um número que está dentro dessas aspas, ele vai ser sempre texto, beleza? Aí depois nós temos o tipo number, e esse tipo number, peraí que ficou. Esse tipo number aqui, para algumas linguagens como o JavaScript, número vai ser número, certo? Então pode ser um número inteiro ou um número float, né? Que é um número real. Então, para o JavaScript, por exemplo, number vai ser sempre um número. Mas nós temos algumas linguagens de programação que o número inteiro vai ser o int, né? Que é a abreviação então de inteiro, né? O integer. E aí vai ser sempre números assim, ó, 10, 2, 0, 50, eles não têm vírgula nem ponto, certo? E aí para os números reais, que são os decimais, aí a gente vai ter o dado do tipo float, que é esse aqui, ó. Aí passando por isso, nós temos o boolean, que são valores lógicos. Então a gente tem o true para verdadeiro e o false para falso. Nós temos os arrays, que são coleções de dados. Então vão ser dados que vão ficar aqui, ó, entre os colchetes e separados por vírgula. Podem ser números, podem ser strings, podem ser objetos. E aí, no tipo objeto, nós temos aqui algo que armazena chaves e valores. Então, por exemplo, um objeto normal, né, seria mais ou menos assim: ele tem uma chave, dois pontos e um valor. E ele é sempre representado dentro aqui dos colchetes, das chaves. E nós temos o JSON, né, famoso JSON, que é o JavaScript Object Notation. Se você vai, né, fazer requisições para o back-end com API REST, o tráfego de dados ele vai acontecer majoritariamente com JSON. Então, você vai ver objetos neste formato aqui, com uma chave e um valor, chave, valor. Só que eles têm aspas aqui na chave, né? Diferente do objeto que normalmente trafega aí nas linguagens de programação. Depois nós vamos ter o tipo de dado null, que vai ser um valor intencionalmente vazio, então a gente pode, por alguma razão,
querer começar uma variável com um dado vazio, um dado nulo. Nós temos também o undefined, que esse aqui é um carinha do JavaScript, né? Que é quando a gente declara uma variável, mas por alguma razão ela ainda não tem valor e o JavaScript, né, não consegue encontrar o valor dela. Nós temos o tipo de dado date, que são para datas e horas. Nós temos o enum, que é um conjunto limitado aí de valores possíveis, quando a gente quer literalmente enumerar alguma coisa. E nós temos também o big int, que é para números muito grandes. Então, esses aqui são os tipos de dados. Entendendo isso, a gente consegue completar aí o segundo passo. No terceiro passo, nós já vamos para a parte dos operadores. E aí nos operadores nós teremos o de atribuição, os aritméticos, o de comparação e os lógicos. Vamos lá, o de atribuição a gente já viu um exemplo. Seria o sinal de igual. Esse igual, ele faz uma atribuição, que é colocar um valor em algum lugar, ou talvez reatribuir o valor para uma variável. Então quando a gente colocou aqui, ó, vou voltar aqui no meu console. Quando a gente colocou assim, ó, var carro, ó, igual a Fusca, esse igual aqui é o sinal de atribuição. A gente está colocando o valor na variável do Fusca. Belezinha? Então, bem simples, né? Aí depois nós temos os aritméticos. E aqui começa o que a gente vai precisar de matemática. Nós temos aqui o mais para soma, o menos para subtração, esse asterisco aqui, que é a multiplicação, né? Seria fazer uma conta de vezes, né? Nós temos a barra, que seria a divisão, e nós temos essa porcentagem, que é o resto da divisão. Já nos de comparação, a gente tem aqui, ó, duas igualdades, que é a igualdade de valor. Na maioria das linguagens de programação, que são fortemente tipadas, esses dois iguais aqui, eles vão ser para valor e tipo. Mas, por exemplo, eu trouxe aqui, ó, para o JavaScript, nós temos que ter três iguais, que é, então, a igualdade de valor e de tipo, tá? É uma coisinha do JavaScript. Aí nós temos o ponto de exclamação e o igual para significar diferente. Nós temos esse sinal de menor aqui para o menor, né? O sinal de maior para o maior. O menor ou igual fica assim e o maior ou igual fica desse jeito. E aqui a gente está fazendo, né, comparações. A gente compara se é igual, se é diferente, se é menor, se é maior, para devolver para nós um valor que é boolean, que seria o true ou false, né? Que a gente já viu aqui ó, no tipo de dado, tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, boolean, que seria o true ou false. E aí nós temos, por fim, os lógicos, que são esses dois e's comerciais para um e, as pipes, né, para ou, e o ponto de exclamação para não. Feito isso, aprendemos os operadores, podemos ir de fato para o quarto passo. Vindo para esse passo, então, nós vamos para a parte do código de fato, né, da lógica da nossa programação. E nós vamos começar pelas estruturas condicionais. As estruturas condicionais vão ser, né, o if e o else, ou o switch case. Ambas as estruturas condicionais, elas são pontos onde a gente vai praticamente ligar um interruptor na nossa aplicação. Então pensa comigo, se a luz aí do cômodo onde você está acesa e eu quero apagar ela, eu vou lá e aperto, né, no interruptor para trocar, né? Eu faço uma troca, uma condicional. Então, se o meu interruptor está apertado para cima, a luz acende, né? A corrente elétrica passa por ele e a luz acende. Se eu corto, né, ali com aquele interruptor colocando ele para baixo, a energia elétrica para de passar e aí a luz não acende. Seria o equivalente a quando a luz está acesa é true e quando a luz está apagada é um false. Então, o if-else ele serve justamente para medir isso, quando alguma coisa é verdadeira ou falsa. E aí depois a gente tem o switch case também, que ele é para trocar ali algo que acontece, né, de acordo com o valor que a gente recebe para uma variável. Feito isso, a gente aprende, né, as estruturas condicionais. E aí a gente pode ir para as estruturas de repetição. As estruturas de repetição vão ser o for, o while e o do while. Aqui fica um ponto bem especial, tá? Porque você vai usar muito mais o for do que o while ou do while no seu dia a dia. Então, mesmo que você não consiga entender de uma forma super incrível o while ou do while, não tem problema nesse momento. Você pode seguir avançando desde que você entenda o for, pelo menos ali, e entenda a natureza de um laço de repetição.
você pode ir avançando porque no futuro você vai ver muito isso de novo. Então, quando você chegar numa parte onde você está fazendo algo mais difícil, quando você voltar para analisar isso aqui, vai ser muito mais fácil. A mesma coisa para o if else, tá? O if else pode ter certeza que você vai usar nos seus códigos enquanto você estiver trabalhando com programador, né? Como programador, sendo um desenvolvedor de software, você vai usar if. Aí, beleza. Terminando a parte de estruturas de repetição, nós temos que entender o que são os arrays e as coleções, né? Então, criar e acessar os arrays, iterar aí com o for, né? Por isso que ele é importante aqui, porque a gente usa muito o for para iterar arrays, mas também a gente pode usar o for each, que é algo um pouco mais avançado. Tem outros métodos, né, de manipulação de array que você vai aprender depois, eu não vou entrar no mérito aqui, mas o importante é entender essa existência, né, da iteração nos arrays com o for ou com o for each. E aí depois alguns métodos básicos ali, como o push, pop, o length, né, para você saber o tamanho do array, etc. Então, são métodos bem básicos que você precisa neste primeiro momento. Aí depois nós temos a parte de objetos, né, que seriam então a criação e o acesso às propriedades desses objetos, e utilizando alguns laços de repetição, como o for in e o for off também, para acessar, né, as nossas chaves e valores desses objetos. E por fim, nós temos as funções. Na lógica de programação, eu iria até aqui. As funções, a gente também vai ver algo muito parecido lá na orientação a objetos, com métodos, né? Que estão. Nada mais são do que funções dentro de classes, né? Então, presta atenção. Sabendo tudo isso aqui, entendendo estes princípios, a gente já pode ir para o quinto passo. E o quinto passo é o seguinte: depois que você aprende a lógica de programação, você pode decidir se você quer ir para o back-end, se você quer ir para o front-end. E aí, se você for para o front-end, eu aconselho fortemente a praticar com projetos reais ali, com HTML, CSS e JavaScript. Pode começar com esses, tá? Bem tranquilamente. E aí, fazendo esses projetos reais, acredita em mim, você vai voltar na lógica de programação. Você vai precisar usar o if else, você vai precisar usar talvez ali o switch case, por exemplo, para trocar de menus. Você vai utilizar o for para exibir ali lista, né, de dados. Então, você vai voltar na lógica de programação. A minha dica é, para que você aprenda de uma forma mais rápida e mais fácil, avance. Simplesmente avance, porque você vai ver isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aí, quando você lá na frente talvez sentir a necessidade de voltar um pouquinho e revisitar, volte e revisite sem problema nenhum. Mas avance, não fique parado. E aí, se você for para o back-end, a minha orientação é entender, antes de mais nada, a programação orientada a objetos, né? Ou o paradigma orientado a objetos. No front-end, você não vai precisar tanto do paradigma orientado a objetos, a não ser que você vá para o Angular, porque o Angular usa, né, orientação a objetos. Mas se você for para o React, por exemplo, você já vai usar muito mais a programação funcional. E aí não vai precisar realmente tanto, né, da orientação a objetos, mas é bom aprender. Se você for para o back-end, praticamente tudo usa orientação a objetos, tá? O Java usa orientação a objetos, o C Sharp, e como todas as linguagens vão utilizar, né, a programação orientada a objetos, você vai precisar dar esse passo antes de mais nada. Feitas essas coisas, acredite em mim, você vai estar pronto para dar o próximo passo, para se tornar mais profissional e para fazer projetos maiores e mais difíceis, com certeza. E como eu disse, tá? A lógica de programação, ela é o beabá. Ela é como uma alfabetização. Depois que você aprende, você precisa avançar, você precisa evoluir, porque isso você vai ver todos os dias da sua vida. Então, não fique perdendo tempo com coisas que te atrasam na programação. Inclusive, se você quiser saber outras coisas que te atrasam na programação, eu deixei um vídeo aqui e você pode ver ele logo em seguida para saber realmente muitas coisas que vão te atrasar se você não prestar atenção. Então, te espero lá.